Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça daquele que era, que é e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 7 de maio, quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Então convido você, convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje. Palavra de Deus que reaviva a nossa fé. Palavra de Deus que nos ilumina e que nos abastece. Hoje iremos refletir o Evangelho de João no capítulo 6, versículo do 35 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu vos, porém, vos disse que vós me viste, mas não acreditaste. Todos o que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, digníssimas famílias, a palavra de Deus dessa quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, percebemos Jesus mais uma vez nos convém nos confirmar a sua missão, melhor dizendo, o que o Pai Celestial lhe confiou. Foi escolhido para participar de toda a nossa humanidade. E após experimentar todos os nossos sofrimentos, vivendo tudo menos o pecado, ainda precisou vencer a morte. Assim, vive como pão da vida, para nos saciar sempre em espírito e em verdade. Além dele nos deixar todos os exemplos e tudo o que viveu, não pecou momento algum. A todo momento, caros irmãos, queridas irmãs, nos orienta de quem o seguir, acreditar, manter a fé e observar até o fim, perseverar até o fim, nada faltará. Será julgado no último dia e conquistará o céu com segurança, mesmo nas dificuldades e tribulações. Esta é a vontade de Deus, que Jesus Cristo não perca nenhum dos seus filhos para o mundo. Então, nossa missão como discípulo também é auxiliá-lo na evangelização e, como profeta, anunciar a cultura do reino, sendo propagadores da Boa Nova e indicar o caminho a todos o que se fizerem necessário. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, em outras palavras, esta é a proposta de Jesus, que não se perca nenhum daqueles que o Pai me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, se tivermos em mente que o objetivo do Pai e do Filho, por meio do Espírito Santo, é a nossa salvação, não perderíamos tempo divagando sobre coisas que não têm serventia para o nosso futuro. O Senhor nos promete alimento e vida eterna, isto é, proteção aqui na terra e o céu como um porto seguro. Então, Jesus não veio apenas nos propor a vida eterna depois da morte, mas também nos assegurar uma vida terrena fortalecida pela sua presença no pão que alimenta o nosso espírito, o pão do céu. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus é via de amor e fortalece a nossa caminhada aqui na terra. A Eucaristia é a presença do Deus vivo correndo nas nossas veias, regenerando e purificando o nosso corpo e a nossa alma. Quem come a carne e bebe o sangue de Jesus tem a vida eterna. Enquanto estamos nesse mundo, Jesus nos ensina onde encontrar alimento para a nossa vida, quando fala, eu sou o pão da vida. Caros irmãos, queridas irmãs, quando temos o Espírito alimentado por Jesus, consequentemente nós também notamos os sinais se refletirem em todo o nosso ser. Ele nos alimenta através da fé. Quando reconhecemos Jesus e cremos que ele foi enviado pelo Pai, nós estamos nos apossando do que o Pai preparou para nós. Portanto, crer em Jesus é o alimento da nossa alma. Por isso,
sentimos paz, alegria, sentimos amor, sentimos a nossa esperança renovada. Então Jesus veio matar a nossa fome de justiça, de santidade e de vida. A vontade de Deus, que é nosso Pai, é que todos nós sejamos salvos. E foi o próprio Jesus que nos revelou isso. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus Cristo não rejeita ninguém, pois veio fazer a vontade do Pai. E é muito bom saber que a nossa vida está entregue nas mãos dele e que o nosso futuro é promissor, como está assegurado em suas palavras. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você que crê que Jesus é o alimento de sua vida, você tem percebido a ação da palavra de Deus na sua vida? Em que a palavra de Deus tem lhe modificado? Qual a sua percepção sobre a Eucaristia? Como você tem exercitado a sua fé nos tempos atuais? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos transformarmos em discípulos autênticos do seu Filho Jesus, de modo que a sua vontade seja o centro da nossa existência. Experimentemos já na terra a vida eterna. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira. E que desça sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz do Cristo ressuscitado, o nosso Salvador. Assim seja. Amém.